Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Por favor, diga Jesus. Diga com muita força, diga Jesus. Subiu ao monte para orar sozinho. Amém. Vamos lá? 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram do barco, acalmou o vento. Então se aproximou-se os que estavam no barco e adoravam, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos irmãos, vamos ler o que aconteceu do outro lado do mar da Galileia, quando eles atravessaram. No verso 36, está escrito assim: as pessoas que lá estavam rogaram-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Espírito Santo, diante da tua presença e em público, eu confesso que sou totalmente dependente do Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fale conosco por tua bondade, fale conosco por tua misericórdia, que a tua igreja possa ouvir a tua voz e, entendendo a tua voz, possam sentir a tua presença, e sentindo a tua presença, que os teus filhos possam glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode tomar seu assento adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, filhinhos, o texto que nós lemos aqui relata um dia muito triste para Jesus, porque foi o dia em que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, o homem enviado por Deus para quebrar um silêncio de 400 anos sem profecia, o homem que anunciou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista morreu e Jesus ficou muito triste. Após um momento de pregação, ensinamento e multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz no verso 22 que Jesus ordenou os seus discípulos entrar no barco e atravessar o mar da Galileia
para o outro lado. O que Jesus pediu para os seus discípulos? O que Jesus ordenou aos seus discípulos? Que entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia, para o outro lado. Assim os discípulos fizeram. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi para o monte orar sozinho. E enquanto o Senhor Jesus orava, os discípulos do Senhor Jesus, lá no meio do mar, por favor diga, no meio do mar, enfrentou um vento muito forte. E esse vento fazia com que as águas do mar açoitasse, batesse no barco, tornando o trajeto ainda mais difícil. A Bíblia diz que no meio dessa dificuldade, depois de cerca de 8 horas remando, Jesus aparece aos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos acham que é um fantasma, mas Jesus diz: não é um fantasma, sou eu, não temas. O mais afoito deles, o mais para frente deles, Pedro disse: se é o Senhor, permita-me que eu vá ter convosco. E Jesus disse: vem, você pode vir. E Pedro, olhando para Jesus, começou a andar sobre as águas. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Todavia, olhando para o vento, sentindo o vento, Pedro teve medo. E Pedro, que agora estava andando sobre as águas, começa a afundar. Porém, para você dar um glória a Deus, Pedro estava afundando, mas não estava completamente afundado. E a sorte de Pedro é que ele estava afundando pertinho de Jesus. Jesus estendeu a mão, levantou Pedro, não deixou, Pedro afundar. E os dois entraram no barco, Jesus e Pedro. Quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que o vento parou, o mar se acalmou e o barco continuou a sua trajetória até o outro lado. Do outro lado, a Bíblia diz que os moradores de Genezaré, vendo Jesus, foram até ele e começaram a rogar, a implorar, a pedir, dizendo: deixa pelo menos a gente tocar na ponta das suas vestes. E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas foram curadas. Um milagre aconteceu na vida de todas aquelas pessoas. Pois bem, queridos, dado essa introdução, eu queria muito que você pensasse comigo em algo que salta desse texto, que é o objetivo, a meta e o foco dos discípulos do Senhor Jesus. Nesse texto, os discípulos tinham um objetivo. Qual era o objetivo, pastor? Atravessar o mar da Galileia e chegar do outro lado do mar da Galileia, conforme a palavra do Senhor Jesus. Por favor, diga comigo: os discípulos de Jesus tinham um objetivo. E cá para nós, irmãos, eu quero pregar sobre alcançar os objetivos e os desafios na vida de quem tem um objetivo. Cá para nós, quem dentre nós não tem um objetivo de vida? Algumas pessoas têm por objetivos de vida, por exemplo, se casar, constituir uma família, cuidar de um lar e ter uma família estruturada. É um objetivo, é verdade, irmãos? Outras pessoas têm por objetivo abrir uma empresa. Essas pessoas querem parar de trabalhar CLT
para isso, começam a pensar em como abrir um negócio rentável, lucrativo. O objetivo dessa pessoa é abrir uma empresa. Outras pessoas têm por objetivo, alguns jovens, ou até pessoas já de idade mais avançada, como a minha, têm como objetivo começar uma faculdade, concluir uma faculdade, cursar uma faculdade, se formar em alguma área. O objetivo dessa pessoa é essa formação. Algumas pessoas, meus irmãos, têm por objetivo de vida ingressar no santo ministério. Querem ser obreiros, querem ser pastores, querem ser dirigentes de igreja, querem liderar alguma área da igreja. E estes objetivos, todos eles, são objetivos louváveis, importantes. E eu vim aqui como um profeta de Deus essa noite para dizer: você que tem um objetivo concreto de vida, você vai alcançar esse objetivo. Você crê nisso? Por favor, diga: eu vou alcançar o meu objetivo. Nós estamos aqui falando para mães que têm objetivos com relação aos seus filhos. Nós estamos falando para esposas que têm objetivo com relação aos seus esposos. Nós somos cheios de objetivos, mas a verdade é, queridos irmãos, que se você está com Jesus, o seu objetivo vai ser alcançado com excelência. Eu estou profetizando. Olha, quem aqui tem um objetivo de vida, levante a mão e dê um glória a Deus. Então, eu escrevi aqui para vocês alguns pontos fundamentais para que esses objetivos sejam alcançados. Primeiro, se o seu objetivo estiver conectado aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, você vai alcançar seus objetivos. Não, você não está aqui. Eu estou vendo pessoas assim, olhe para cá por gentileza. Eu estou pregando uma palavra que tem o poder de dar um rumo para a tua vida, tirar a tua vida de um ciclo vicioso. Vou perguntar de novo: quem aqui tem objetivo? Tem mesmo? Se o teu objetivo estiver alinhado com os princípios estabelecidos na Bíblia, 100% de dar certo. Amém? Segundo, se os teus objetivos estiverem alinhados com a vontade de Deus para a sua vida, vai dar certo também. Porque se os teus objetivos estiverem em desalinhamento com o propósito de Deus da sua vida, você vai tentar e não vai conseguir, e não vai entender porque não está conseguindo. É porque você não está alinhado com os planos de Deus para a sua vida. Mas se o teu objetivo estiver em alinhamento com o plano de Deus na sua vida, o projeto de Deus na sua vida, você pode ter certeza, você vai alcançar os seus objetivos. Terceiro, se os teus objetivos estiverem alinhados com a expansão do reino de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Eu queria dizer para você uma coisa. Eu queria que você, com muita fé, se você tem um objetivo e esse objetivo está alinhado com a palavra, esse objetivo está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, e esse objetivo, ele faz parte do processo de avanço e crescimento do reino de Deus, eu quero te dizer uma coisa: com toda a fé que há dentro do meu coração, você vai alcançar os seus objetivos totalmente. Eu queria que você levantasse a mão e dissesse assim: eu vou alcançar os meus objetivos. Não parece que você está com fé, diga forte: eu vou alcançar os meus objetivos. Se você está com fé mesmo, eu queria que você deixasse a timidez de lado e dissesse para o crente da direita e da esquerda: você vai alcançar os seus objetivos. Você vai alcançar. Se ele acreditar, ele vai dar pelo menos um aleluia. Não é possível.
meus filhos, você crê nessa palavra? Todavia eu preciso lhe ser sincero. Veja bem, antes que você alcance os seus objetivos, você vai enfrentar alguns desafios. Posso repetir? Antes de você alcançar os seus objetivos, realizar seus sonhos, receber a promessa, você vai passar por um processo de desafios. Até porque é muito importante e fundamental tomar posse da promessa de Deus depois de ter passado um período de muitos desafios. Porque quando você passa pelos desafios e toma posse daquilo que Deus prometeu, você valoriza aquilo que você recebeu. Eu ouvi um sussurro de amém. Quando você, antes de tomar posse do seu objetivo, da bênção de Deus, da realização dos seus sonhos, do cumprimento de promessa, antes disso, se você passar por um período de desafios, você vai valorizar aquilo que Deus te deu. Quer ver uma coisa? O irmão de Jacó tem um nome. Qual é o nome dele? Esaú. Carregava uma bênção desde que nasceu, que era a bênção da primogenitura, o direito de herdar e administrar todos os bens do pai quando o pai morrer. Isto não foi conquistado mediante um processo, isso foi recebido desde o nascimento. Ele não se esforçou para ter. Um dia ele chega cansado e com fome em casa e pede para o seu irmão Jacó um pouco de comida. O seu irmão Jacó diz: eu só te dou essa comida se você me dá o direito da primogenitura, a bênção da herança, a bênção de ser o primeiro, a bênção de ser o herdeiro. Sabe o que Esaú fez? Para mim, essa bênção não vale absolutamente nada. Um prato de comida vale mais do que essa bênção. Por quê? Não conquistou. Todavia, quando nós conquistamos coisas que são oriundas de choro, esforço, oração, trabalho, insistência, persistência, quando nós tomamos posse, meu irmão, a gente valoriza cada momento, cada detalhe, cada situação. Então, na nossa trajetória até alcançar os nossos objetivos, nós vamos enfrentar alguns desafios. Nesse texto, no texto que nós lemos aqui, tem 3 desafios antes dos discípulos encontrarem e chegarem ao seu objetivo. Qual é o objetivo dos discípulos? Diga comigo: chegar do outro lado do mar. Diga: chegar do outro lado do mar vivo. Amém? Quais são os 3 desafios encontrados nesse texto para os discípulos de Jesus? Desafio número 1, o mar. Por favor, diga: o mar. O que significa, o que é tipo, o que simboliza o mar? Tendo em vista que eles estão em uma embarcação passando pelo mar, o mar é um caminho inevitável para chegar no objetivo. Em outras palavras, o mar é o caminho. Se você tem um objetivo, não adianta, você vai ter que passar por um caminho. Pastor, eu quero casar. Não é assim. Primeiro você faz uma amizade, depois você tem um namoro sadio, bíblico, depois você compra uma aliança de noivado, coloca no dedo direito, é um caminho, coloca no dedo direito. Mais para frente você compra uma outra aliança, pede em casamento, coloca no dedo esquerdo, é um caminho, vai no cartório, marca o dia do casamento. No dia do casamento, vai lá com os padrinhos, as testemunhas, é um caminho.
Depois daquilo, vocês vão para uma chácara, faz ali um momento de confraternização, caminho. E aí você está casado, porque quem quer chegar em algum objetivo tem que entender que tem que passar pelo caminho. Não dá para fugir do caminho. Pastor, o meu sonho é ser um médico. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter que passar pelo caminho até se tornar um médico. Vai ter que perder noites estudando, vai ter que perder momentos de lazer para estudar, vai ter que deixar de assistir uma série para comer livros, decorar textos, decorar comentários. Vai ter que passar mais tempo dentro de uma sala de aula do que na sua própria casa. Vai ter que conviver mais com seus professores do que com seus amigos, porque é um processo, é o caminho que você tem que passar. Depois que você cursar a faculdade, fazer sua graduação, sua pós-graduação, depois que você começar a fazer o estágio, aí você vai ser contratado, vão assinar sua carteira trabalhista e vão colocar lá médico, e você será chamado de doutor ou doutora. Mas isso é impossível se você não passar pelo caminho. Uma vez, há muitos anos atrás, um amigo me disse: pastor, o senhor pode fazer casamento agora. Eu falei: por quê? Porque eu encontrei uma pessoa que ela vende o certificado, a autorização para que o senhor seja um juiz de paz, e junto a isso é um kit que também vem com um diploma de bacharel em teologia e doutor em divindade. Eu disse para ele: é uma ótima proposta, já pensou um monte de diploma na parede, mas eu aprendi que é necessário passar pelo caminho. Não adianta, para ser pastor tem que ser chamado, para ser pastor tem que gostar de Bíblia, não tem como pastor não gostar de Bíblia. Para ser pastor tem que gostar de alma, para ser pastor tem um caminho, tem que ser separado para ser cooperador, diga amém. Tem que ser separado ao diaconato, diga amém. Tem que receber a confiança, a imposição de mãos, a unção para ser presbítero, diga amém. Se tiver Bíblia, se gostar de Bíblia, se souber pregar, é consagrado evangelista, diga amém. E sendo evangelista, vai ganhando alma, vai abrindo ponto de pregação, vai fazendo culto nos lares, vai ganhando vidas, daqui a pouco é consagrado a pastor, mas tem um caminho. Qual o problema disso, pastor? O problema é que as pessoas querem realizar os sonhos, mas não querem enfrentar o processo do caminho. Não tem como. Deus te trouxe aqui para te dizer: não pense que vai acontecer do dia para a noite, ou que alguém com a varinha mágica vai dizer sim, sim, Salabim, acontece para mim. Não é assim não. Você tem que passar pelo caminho, você tem que passar pela trajetória, você tem que enfrentar os desafios, porque se você tiver coragem de passar pelo caminho, você vai chegar no seu objetivo. Eu posso profetizar, eu não sei quem aqui está orando por uma resposta de Deus, mas se você está orando, lá vai a resposta. O que você está buscando vai chegar, você vai conseguir, seus objetivos vão ser alcançados, mas você vai ter que enfrentar o mar da vida, passar pelo caminho. Você pode dizer amém? Amém. Agora, se nós temos como o primeiro desafio o mar, o segundo desafio é a distância, porque da margem que os discípulos estavam até a outra margem do mar da Galileia tem uma distância. Essa distância ela só é percorrida e ela só é vivida dentro de um tempo. Então nós temos que entender que por mais que você tenha promessas e Deus falou com você, Deus usou pessoas, alguém colocou a mão na sua cabeça, profetizou, você abriu a Bíblia, Deus falou com você, você orou, o Espírito Santo confirmou, você carrega uma promessa, uma palavra, você precisa saber
de um lado ao outro do mar tem um tempo. E a Bíblia diz em Eclesiastes 1 dessa maneira: tudo nessa vida, nessa terra, tudo tem um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Então, saia daqui confortado que você está sendo submetido ao tempo, e você precisa entender uma coisa: existe o tempo dos homens. Por favor, diga: tempo dos homens. Se tivesse toda a igreja comigo, eu até me animaria para pregar. Diga: tempo de Deus. O tempo dos homens é o cronos, que é o cronômetro: segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, ano, século, década, século, milênio. Tempo dos homens. Mas o tempo de Deus não está dentro do tempo dos homens. O tempo de Deus não diz respeito ao tempo dos homens, porque o tempo de Deus é passado, presente e futuro, é a eternidade. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Para nós, um dia é um dia. Para Deus, um dia é um segundo, um milésimo. Para nós, 10 anos demora muito a passar. Para Deus, 10 segundinhos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Agora, levando em consideração que você precisa entender que precisa esperar o tempo de Deus, eu quero te dar uma palavra: Deus se move no tempo. Olha o que diz Apocalipse. Ele, Jesus, ele era e ele há de vir. Deus é ontem, hoje e para sempre. Ou seja, o tempo está na mão dele. E para quem crê e acredita em palavra profética, se ele quiser acelerar o tempo, colocar no ponto 5 e ponto 2 e até ponto 3, ele pode acelerar. Você só não vai pular o tempo, mas Deus pode abreviar o tempo para quem precisa de tempo abreviado. O Senhor nosso Deus, Ele é o dono do tempo. Por isso, meus irmãos, escute aqui: use bem o seu tempo. Use bem o seu tempo. Use o seu tempo para alcançar os seus objetivos. Pastor, estou sem tempo, meu objetivo está longe. Como você está usando o seu tempo? Com que você está gastando o seu tempo? Se você não usar o seu tempo para chegar no seu objetivo, o seu objetivo estará cada vez mais longe. Mas se você gastar tempo em prol do seu objetivo, o tempo vai passar rápido e você vai estar cada vez mais perto. Você quer realizar o seu sonho, mas é série atrás de série, rede social atrás de rede social, celular o dia inteiro, filme o dia inteiro. Você se ocupa com tudo menos aquilo que diz respeito ao seu objetivo de vida. E às vezes fica frustrado dizendo: meu objetivo de vida está tão longe que eu quero enxergar de binóculos, que eu estou enxergando de binóculos. Você quer enxergar o seu objetivo sem binóculos e muito perto? Gasta o teu tempo em prol do teu objetivo. Você pode dizer um amém aí? Depois, irmãos, o terceiro desafio de quem tem objetivo é o vento. Por favor, diga vento. Mais forte, gente, diga vento. Não existe chegada do outro lado, tomar posse do objetivo, sem que tenhamos primeiro que passar pelo vento. O vento são as dificuldades da vida que nos torna mais forte, que nos torna mais sábios, que nos torna pessoas melhores. Eu sei que você queria ouvir a seguinte palavra: pastor, não me fale de vento, porque de vento eu já estou por aqui. Mas o Senhor está te dizendo:
Os ventos que vêm sobre a tua vida não é para te parar, não é para te impedir, não é para te destruir. O vento que vem é para que você se torne mais forte. Aleluia, aleluia. Nunca reclame do vento, porque o vento faz parte do processo. O que é o vento? São as dificuldades antes de chegar no objetivo. Não existe arquitetura sem engenharia, não existe engenharia sem alvenaria, e não existe alvenaria sem fundação. É necessário um período difícil. Não dá para decorar uma casa que ainda não passou pela fundação, pela engenharia. Não dá para poder fazer arquitetura de um ambiente sem que esse ambiente tenha sido construído. E para construir leva suor, esforço, vento, dificuldades. Mas se você estiver disposto a passar pelos ventos da vida, eu profetizo, acho que já pela 10ª vez só nesse culto, se você passar pelo vento, você chega do outro lado, abraça o teu objetivo, assim diz: valeu a pena passar pelo mar, valeu a pena esperar o tempo, valeu a pena enfrentar o vento. Aleluia. Eu estou pregando para guerreiros e guerreiras do Senhor, que daqui uns dias ou meses, alguém vai te ver realizando um grande sonho, passando por uma grande porta, tomando posse de uma grande promessa, e essas pessoas vão dizer assim: que legal, você alcançou teu objetivo, foi do dia para a noite. Você vai dizer: não foi do dia para a noite, eu passei pelo mar, eu passei pelo mar, eu passei pelo vento, eu esperei o tempo, eu estava na lama, eu estava na prova, mas eu esperei com paciência no Senhor. Eu clamei o Deus Todo-Poderoso, Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim, me tirou de um lago de lama horrível, colocou meu pé firmado sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca, me fez alcançar os objetivos, realizou a promessa, mas não foi fácil chegar até aqui. Eu trouxe uma palavra de confronto para você, meus filhos. Não será fácil, mas você vai conseguir. Pastor, ok, eu entendo e creio que eu vou alcançar meus objetivos, e também entendi que eu vou enfrentar desafios. Mas para mim não ir embora sem saber o que fazer, o Senhor pode me dar um conhecimento, uma palavra, para que eu consiga vencer os desafios? Porque não adianta saber quais são os desafios e não ter as ferramentas certas para enfrentá-los. Está difícil de entender ou está claro, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não adianta saber quais são os desafios e não possuir as ferramentas certas para enfrentá-los. Mas no texto que nós lemos, Jesus, prepare um glória a Deus, que já nos mostrou que temos capacidade de alcançar os objetivos, e já nos revelou que para alcançá-los vamos passar por desafios. Jesus também deixou registrado como enfrentar os desafios da vida. Ele deixou na palavra? Deixou, pastor. Mateus 14, 22 vai nos mostrar o começo de como vencer os desafios. Olha o que diz o texto sagrado. 23, meu filho. Jesus, por favor, diga: Jesus subiu ao monte
para orar sozinho. Pense, por favor, pense. Peça para o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Peça atenção para o Senhor agora. Faça uma oração de 30 segundos e diga: Espírito Santo, me ajuda a entender isso. Eu já entendi que em Ti eu posso alcançar os meus objetivos. Eu já entendi que eu vou ter que enfrentar os desafios. Espírito Santo, me ensina, me dá ferramentas, o que fazer para enfrentar os desafios. Jesus deixou escrito, olha o segredo. Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Oh, glória a Deus. Eu estou tentando entregar na sua mão uma arma para você vencer os desafios que vão se opor ao seu objetivo. Primeira arma, a oração em secreto. Veja o que Jesus disse em Mateus 6:6. Mateus 6:6. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas tu, quando orares, entra, fecha e ora. Quem quer chegar ao objetivo? Quem entende que vai ter desafios e processos? Quem quer estar armado para vencer os processos? O secreto com Deus é uma arma poderosa. Aleluia. Diga comigo, prega comigo, diga o poder do secreto. Mais forte, grita, diga o poder do secreto. Aleluia. Jesus está ensinando, meu filho Yuri, que o secreto com Deus é uma arma poderosa para enfrentar mar, tempo e também o vento. Oh, glória! Eu estou com vontade de pregar, não sei se vocês estão animados para ouvir, mas eu vim aqui para dizer para você uma coisa: não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do mar fechado, não importa o tamanho da muralha, não importa a fornalha, não importa quantos leões tem no buraco, não importa quais são os desafios, se você tem uma vida de secreto com Deus, você se levanta do secreto armado para enfrentar os desafios. Aleluia. Queridos, olhem para cá, por favor, por gentileza. Eu sei que tem gente que não está nem aí para o que está sendo dito, mas eu também sei que tem gente que está olhando e dizendo: é Deus falando, eu vou aprender, eu vou colocar em prática, eu vou viver essa palavra. Então isso me motiva. Olha o que disse a própria Bíblia com relação a orar em secreto. A Bíblia diz, Lucas 6:12, olhe para cá. Antes, por favor, diga antes. Antes de Jesus escolher os seus discípulos, Lucas 6:12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Por favor, diga assim: antes de fazer uma escolha, queria que toda a igreja tivesse. Vou tentar de novo. Antes de fazer uma escolha, antes de tomar uma decisão, antes de dar um passo, eu preciso ir para o secreto com Deus. Qual é o teu problema, crente? Qual é o teu problema, serva e servo do Senhor? O teu problema é que você pega o bendito do seu smartphone e vai contar seu segredo nas redes sociais, onde pessoas vão printar o teu desabafo, vai mandar em grupos para dar risada da tua cara. Mas o Senhor está dizendo para você: você tem um desabafo para fazer, você tem um pedido para fazer, você tem uma lágrima para derramar, você tem um clamor para colocar para fora. Fecha a porta do teu quarto, fale em secreto com Deus.
Aleluia, aleluia. Olhe para cá. Um dia antes, um dia depois, aleluia, um dia após, muitos milagres. Marcos capítulo de número 1, verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto para orar. Não entendi, pastor. Se Jesus nos ensinou em Lucas 6:12 que para tomar uma decisão precisa orar no secreto, a Jesus também está nos ensinando em Marcos 1:35 que depois de muitos milagres e depois de uma grande vitória, a gente também tem que ir para a oração. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, por mais que você, aleluia, eu vou me aprofundar. Eu estou pregando para algumas pessoas que vão experimentar e vão viver dias de milagre nos próximos dias. Eu estou pregando para a gente que está aqui me ouvindo, que está assim, vidrado na palavra, doidinho para o Espírito Santo mover ele, mover ela, para ela começar a dar glória a Deus, para começar a dar aleluia, dar lugar para o Senhor Jesus. Aleluia. Para essas pessoas, escute uma coisa: você vai receber um grande milagre da parte de Deus. Todavia, ao receber um grande milagre, vá para a oração do secreto, para que não aconteça que no dia da sua festa de comemoração, o adversário entre no meio da sua alegria para trazer engano. Mas o adversário vai ficar confundido, sabe por quê? Para tomar decisão, você foi para o secreto. Quando recebeu o milagre, você continuou no secreto. Diga amém. Agora, a Bíblia Sagrada diz que antes de Jesus andar sobre as águas, ele passou a noite inteira orando. Por favor, diga: o poder do secreto. Bata no peito e diga: eu vou estar em secreto com Deus. Diga assim: ninguém vai saber o que eu vou falar para ele. Diga forte: o poder do secreto. Aleluia. O diabo fica confundido, filha. Meu filho, o diabo fica confundido. Aleluia. Não peça para explicar, porque o mundo espiritual é explicável até certo ponto. Desse ponto para frente é Deuteronômio 29:29. É impossível de explicar. Mas quando você decide buscar a Deus no secreto e você fecha a sua porta por trás de você, dobra os seus joelhos sem ninguém ver, é como que se Jesus colocasse um campo magnético espiritual em volta de você, e som não entra e som não sai, só você e Deus no particular. E quando você sai daquele secreto chorando, fungando, alegre, convicto e com o coração cheio de fé, o diabo fica dizendo: o que aconteceu lá dentro? Ela entrou triste, está saindo alegre. Ela entrou sem fé, agora ela consegue mover uma montanha de lugar. Ela entrou sem esperança, agora está acreditando em tudo. Ela entrou fraca, está saindo do quarto forte. É o poder do secreto com Deus. Prepare um glória a Deus se você trouxe para a igreja. Ana estava no secreto com Deus, no meio da igreja. Ela não orava em voz alta, era em secreto. E ela dizia: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Ninguém estava ouvindo, mas ela gemendo e sussurrando no secreto: me dá um filho, me dá um filho, eu quero ter um filho, Deus me dá um filho. O sacerdote Eli foi se meter no secreto dela, e quem se mete no secreto dos outros não entende nada, só dá palpite errado. Disse: mulher, você está bêbada, você está falando como uma bêbada. Ela olhou para o sacerdote Eli e disse assim: não, eu estou no secreto com o Pai. Aleluia. Por um acaso
acaso, como seu pastor, eu posso saber o que você está me pedindo para Deus em secreto? Ela, um filho. O sacerdote diz: vai para sua casa. Depois desse secreto, o teu objetivo foi alcançado. Calassúria, Québia, Nácia. Sabe o que Deus deu para Ana? Um Samuel. Quando Samuel nasce, não é só um filho, porque em secreto ela pediu um filho, mas em público Deus deu um juiz, Deus deu um sacerdote e Deus deu um profeta. Ah, não, você não está aqui na igreja hoje. Eu quero profetizar: se você tiver pedido uma coisa em secreto, Deus vai te dar 3 coisas em público. Levanta a mão para receber a palavra. Deus tem muito mais para fazer quando você tiver uma vida de secretos. Você já me viu aqui pregar série sobre Daniel? Quem teve aqui na série de Daniel, diga amém. Você sabe que criaram uma lei no Império Persa, e esta lei dizia: só podemos adorar, prestar culto e orar ao rei. Só que Daniel, Fabi, irmã Fabi, pastora Fabi do Elias, Daniel tinha um secreto com Deus 3 vezes ao dia. Meu filho Lucas, 3 vezes por dia, Daniel abria a porta, a janela dele, na direção de Jerusalém, sua terra natal, pastor Rodolfo, e de manhã, secreto com Deus. Deus, eu estou na Babilônia, mas sou israelita. Eu sirvo aqui na terra o rei do império, mas o meu coração é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O edito diz que eu só posso orar ao rei, mas na tua presença eu dobro os meus joelhos e te entrego a minha oração em secreto. Você não tem ideia do que vai acontecer na sua vida se você aderir à cultura, o estilo de vida de ter uma vida com Deus no secreto. Lucas, a Bíblia diz, e prepare um glória a Deus, porque eu vou ter que encerrar essa mensagem outro dia. A Bíblia diz que Daniel foi pego pelos seus adversários orando. Os inimigos de Daniel registraram a ocorrência, foram até o rei e disse ao rei: rei, nós pegamos Daniel no secreto. Ele não é fiel ao Senhor, rei. Ele ainda permanece fiel ao Deus dele, rei. E o edito, olhe para cá, gente, olhe para cá, olhe para cá. E o edito, a lei dizia: quem for pego orando vai ser jogado na cova dos leões. A vida de secreto de Daniel proporcionou um ingresso para a cova dos leões. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. A vida de secreto de Daniel proporcionou para ele uma cova de leões. E geralmente quem caía dentro da cova dos leões era devorado, porque é isso que o diabo quer fazer com quem tem uma vida de secreto. Só que quando jogaram Daniel dentro daquela cova de leões, primeira hora, Daniel continua vivo. Calamandara Massuri Mianda.
segunda, terceira, 10ª hora, Daniel continua vivo, irmão. Você não está entendendo? Você não está entendendo. É a mesma coisa de uma picanha em cima da churrasqueira, você olhando para ela. O que é que você vai fazer, meu irmão? 15ª hora, Daniel vivo. 24 horas, no dia seguinte, o rei vai até a porta da cova e disse: Daniel, porventura o Deus a quem você serve te conservou com vida? E uma voz ecoa daquela cova cheia de leões: ó rei, vive para sempre o meu Deus, Calaia Suíderébia, a qual eu tenho uma vida de secreto com ele 3 vezes por dia. Enviou o seu anjo para dentro dessa cova, e os leões jejuaram. Aleluia! Por quê? Porque leão não tem apetite para quem tem vida de secreto com Deus. Levanta a mão para receber essa profecia. Aleluia! Você vai passar e o leão vai perder a fome. Você vai passar e o ladrão vai parar de te perseguir. Você vai passar e o acidente não vai acontecer. Você vai passar e o infarto não vai te pegar. Você vai passar e o mal vai ter que bater em retirada. Por quê? Secreto, 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 secreto. Fica de pé, por favor. Em uma outra oportunidade, eu quero continuar falando sobre esse texto, para que você esteja armado para os desafios da vida. Mas olha aqui para mim, por favor. Só a arma que Deus colocou na sua mão hoje já é poderosa para te manter vivo, blindado e em direção aos teus objetivos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se Daniel pudesse oferecer uma música para Deus ao sair daquela cova, Daniel diria assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você já pensou, todo mundo vendo Daniel indo amarrado e preso, jogado na cova, e todo mundo que viu ele indo para a cova amarrado para ser comida de leão, no dia seguinte, vendo Daniel desamarrado na presença do rei, indo ocupar seus cargos de oficial no palácio e no reinado. E se alguém um dia pudesse perguntar para Daniel: Daniel, resume o que aconteceu com você, se eu fosse Daniel, eu diria: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode levantar sua mão bem alto, as duas, as duas, as duas. Se você crê, só se você crê, só se você crê. Vamos deixar eles aumentarem o volume.